Olá, hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo Diego Amorim, as principais notícias da manhã. Começo com a informação de que o governo federal retirou da pauta do Congresso, na semana passada, o PLN 4. O que é o PLN 4? É aquele projeto que foi motivo de cabo de guerra mesmo entre o governo e o Congresso Nacional, ainda em fevereiro. Vocês acompanharam tudo isso conosco aqui no Antagonista. Esse projeto destinava ao relator geral do orçamento deste ano cerca de 30 bilhões de reais, depois esse valor caiu para 20 bilhões de reais que seriam controlados pelo parlamento e não mais pelo Executivo. Esse projeto foi então retirado de pauta na semana passada, depois de muita pressão aí, por exemplo, pelo grupo chamado Muda Senado, lá no Senado Federal, que queria que esses recursos fossem destinados ao combate à Covid-19. Ocorre que eu apurei com as minhas fontes que líderes partidários acordaram com o governo federal nos bastidores, claro, que o PLN 4 seria retirado, mas em compensação outro PLN, o 8, que já foi aprovado por unanimidade na última semana, vai destinar parte desses recursos para alguns ministérios e ali nesses ministérios esses recursos serão liberados para os parlamentares por meio de convênios, no mesmo modelo que aconteceu no fim do ano passado lá no Ministério do Desenvolvimento Regional e que nós do Antagonista mostramos com exclusividade como esses recursos foram parar nas mãos de grupos políticos muito privilegiados dentro do Congresso Nacional, naquela ocasião senadores ligados ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Então nós vamos acompanhar como que será a liberação desses recursos dessa vez. Além disso, outras duas medidas provisórias que vão liberar cerca de 15 bilhões de reais para o Ministério da Saúde combater a Covid-19. Esses valores também estariam na negociação com base nessa questão da retirada do PLN 4 da pauta do Congresso Nacional. Nesta manhã também repercutimos aí a entrevista exibida ontem pelo Fantástico com o ex-ministro Sérgio Moro. Eu destaco aqui pelo menos uma repercussão dessa entrevista, que foi uma conversa que eu tive com o deputado delegado Valdir, que liderava a bancada do PSL quando Jair Bolsonaro era desse partido. Entre outras coisas, delegado Valdir disse o seguinte, abre aspas, a pauta da Lava Jato de combate à corrupção no atual governo foi inexistente em razão das tretas dos filhos do presidente. O presidente vem do Centrão, a origem dele foi o Centrão, a origem partidária dele, fecha aspas, a declaração do delegado Valdir, que acrescentou: Bolsonaro trabalhou para impedir a prisão em segunda instância, segundo o delegado Valdir. O presidente da República afastou-se completamente de todas as pautas de combate à corrupção. Ajudou a colocar o Lula em liberdade, porque com isso acabava com o discurso da oposição. Foi o que me disse o delegado Valdir. Você pode ouvir o áudio na íntegra no site do Antagonista. Vamos em frente. Outra notícia importante desta manhã também é a de que o ministro interino da Saúde, ainda o general Eduardo Pazuello, que vai ficando na pasta em meio à pandemia da Covid-19, disse agora há pouco em uma videoconferência promovida pela Fiocruz que o impacto do avanço da Covid-19 para as cidades do interior do Brasil precisa ser um cuidado, neste momento precisa ser o foco. Ele já havia dito isso na semana passada, agora Pazuello volta a afirmar que o alerta está nas cidades do interior do Brasil neste momento da pandemia da Covid-19. Falando em Covid-19, a Polícia Federal realizou hoje lá no Ceará, junto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, uma operação para apurar supostos desvios de recursos na compra de respiradores em Fortaleza, capital do Ceará e uma das cidades mais atingidas pelo novo coronavírus. Então, uma nova operação aí nos estados com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, investigar desvio de recursos para a compra de respiradores. Hoje, Jair Bolsonaro mais uma vez criticou a imprensa ali em frente ao Palácio do Alvorada, naquela parada tradicional que ele faz, criticou a imprensa, não quis falar com jornalistas, falou apenas com os apoiadores. Enquanto isso, o Diário Oficial da União de hoje traz
mais uma nomeação de apadrinhado do Centrão no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Informação do Igor Gadelha da Cruzoé, lembrando que ainda estamos aguardando a notícia que o PP espera tanto, o Partido Progressistas do Ciro Nogueira, que é a presidência do FNDE. Hoje o cargo foi para mais uma diretoria, já é pelo menos a segunda diretoria do FNDE que vai para as mãos de apadrinhados do Centrão, dentro desse contexto de negociações que o atual governo de Jair Bolsonaro resolveu começar a fazer com os chamados partidos do Centrão. Concluo o boletim de hoje com declarações da deputada federal Carla Zambelli, muito ligada a Jair Bolsonaro, que em entrevista agora pela manhã à Rádio Gaúcha, adotou uma tática muito parecida com a tática dos petistas para atacar o ex-ministro Sérgio Moro. Ela disse, entre outras coisas, que Sérgio Moro, quando juiz, tinha, nas palavras dela, uma investigação seletiva. Zambelli também afirmou que Moro tinha predileção em condenar o PT. A deputada deve estar se esquecendo, por exemplo, das investigações que alcançaram Beto Richa, um dos grandes caciques tucanos da política brasileira. Essas são as principais notícias desta manhã. Um grande abraço, até amanhã e tchau.